Bom dia, irmãos. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos, com o propósito de compartilharmos da palavra do Senhor, numa lição, como o irmão Levi mencionou na sua oração, uma lição muito importante, relevante, que dá continuidade, a uma série de estudos que nós temos feito no livro de Atos, nos últimos domingos. E na lição desta manhã, nós somos convidados a estudar esse texto que fala que relata um acontecimento extremamente relevante na história da igreja. A conversão daquele que foi um dos principais responsáveis pela pregação do evangelho para os gentios, para os reis, como nós acabamos de ler no texto que o Ismael fez a leitura ali em Atos capítulo 9. Nós vamos, então, buscar destacar alguns pontos dentro desse texto. Se o Senhor permitir, logo mais à noite também, continuarmos estudando esse texto também de Atos capítulo 9. Os irmãos têm a liberdade de participarem, porque nós não temos a pretensão de esgotar o texto, O texto é rico e todos nós podemos participar. Às vezes, alguém que está aí sentado durante a semana, estudando a lição, enxergou o texto de uma outra maneira e pode trazer também a sua contribuição para que todos nós possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor nesta manhã. Então, nós vamos iniciar contextualizando o fato que nós acabamos de ler, registrado ali em Atos capítulo 9. Muitos outros fatos nós estudamos, como eu disse, nos domingos anteriores, e talvez vocês vão se lembrando, durante essa pequena introdução que nós vamos fazer. Importante a gente entender que existe um contexto em que ocorre a conversão de Saulo, E eu queria iniciar lá no início do livro de Atos com uma promessa que foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo na presença dos seus apóstolos que estavam reunidos com ele. Atos capítulo 1, versículo 8. Coloca lá pra gente, Lucas. O Senhor Jesus, reunido com os seus apóstolos, e ele diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o Senhor Jesus Cristo, ele já aponta no início do livro de Atos para a expansão da sua igreja, para o crescimento da igreja. Esse crescimento partiria do testemunho dado pelos apóstolos, começando em Jerusalém, onde eles se encontravam, mas não só em Jerusalém. Em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a igreja passaria por um período de expansão, de crescimento. E o livro de Atos, como nós podemos aprender na leitura dos próximos capítulos, é o relato do cumprimento dessa promessa. Porque o que nós vamos ver na sequência dos capítulos é exatamente isso aqui que o Senhor Jesus Cristo afirmou e prometeu acontecendo na prática. O evangelho se expandindo em Jerusalém, chegando à Judéia, chegando até mesmo em Samaria, que era um lugar de difícil acesso para os judeus, porque, como nós bem sabemos, os judeus e os samaritanos não se davam bem, eram povos rivais, e o evangelho chega até Samaria e até os confins da terra. Atos é o relato do cumprimento dessa promessa, a promessa da expansão
da igreja do Senhor. E nós vemos isso em alguns versículos nos capítulos seguintes. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 41. O que acontece nesse capítulo 2 do livro de Atos? Acontece a descida do Espírito Santo, os irmãos reunidos recebem o Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo afirmou em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós acabamos de ler: recebereis a virtude do Espírito Santo. E isso acontece no início de Atos capítulo 2, e logo na sequência, aqueles irmãos ali recebem o Espírito Santo e eles começam a falar nos idiomas de outras pessoas que estavam ali, e todos entendiam o que eles estavam falando no seu próprio idioma. E alguns que estavam presentes naquele lugar acreditam que aqueles irmãos estavam bêbados. Lembra disso? Eles olham para eles e falam assim: esses homens estão bêbados. Eles estão bêbados. E Pedro, então, ele toma a palavra e ele começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Obrigado. Pedro, então, começa a pregar o evangelho naquele lugar. E o que acontece? Está ali, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Expansão da igreja. Quase 3.000 pessoas convertidas através daquela pregação do apóstolo Pedro. E a igreja continua avançando. E a gente chega lá em Atos capítulo 4, versículo 4. Coloca lá. A gente estudou também há algumas semanas no capítulo 3 a cura daquele coxo. Lembra-se disso? Aquele coxo que vivia ali na porta formosa do templo. E os apóstolos passam diante daquele coxo e ele pede uma esmola e Pedro fala com ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo muito melhor do que isso. E aquele homem levanta ali daquele lugar, curado. Ele entra dentro do templo com os apóstolos, pulando e louvando a Deus pela cura física e espiritual que ele tinha acabado de receber. E Pedro, mais uma vez, anuncia o evangelho naquele lugar para aquelas pessoas que estavam ali achando estranho aquele homem que eles conheciam, que era coxo a vida inteira e agora está ali andando, caminhando normal. E Pedro prega o evangelho e a gente chega lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pessoas se convertendo através da pregação do evangelho. A igreja está expandindo, a igreja está crescendo. E continua, Atos capítulo 5, versículo 14. Depois daquele fato com aquele casal, Ananias e Safira, que tentaram enganar os apóstolos, porque venderam um terreno, retiveram uma parte do valor e ofertaram apenas uma parte, e aquele casal foi morto diante de muitas testemunhas que estavam ali, que ficaram espantadas com aquilo. E diz no capítulo 5, versículo 14: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E agora já fala de uma multidão de pessoas. Crescimento da igreja. Pessoas estão se convertendo. Mas à mesma medida que a igreja cresce e que pessoas se convertem, o que também cresce? A perseguição. A oposição. Porque a gente não pode se esquecer que havia em Israel um sistema religioso que foi o responsável pela condenação do Senhor Jesus. Não foram as lideranças religiosas que pediram a crucificação de Cristo? Líderes religiosos. Havia um sistema religioso estabelecido ali, que foi incomodado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi crucificado como um falso profeta, um mentiroso, por este sistema religioso. E esta mesma liderança religiosa agora vê
os apóstolos pregando que Jesus Cristo havia ressuscitado, aquele mesmo Jesus a quem eles haviam crucificado como um falso profeta e mentiroso, agora os apóstolos anunciam que Jesus é o Salvador, é o Messias e que ele ressuscitou, e pessoas estão crendo nisto. E para eles, essas pessoas estavam crendo numa mentira, porque Jesus era mentiroso. E isso começa a incomodar aquela liderança religiosa, porque a igreja está crescendo e da mesma forma começa a crescer também a oposição. E o que nós vemos e estudamos isso também nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos. A morte de Estevão. A morte de Estevão. Estevão, um homem que anunciava o evangelho com segurança, com ousadia, e que incomodava essas mesmas lideranças religiosas por causa disso, por causa da sua pregação, foi apedrejado por estas mesmas lideranças religiosas. Apedrejado. Já imaginou? Que cena! Ele foi apedrejado até a morte por pregar o evangelho. E nesse cenário terrível aparece um jovem chamado Saulo. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 58. Para eles, exatamente, para eles, para essa liderança religiosa estabelecida em Israel, para os fariseus, Jesus era mentiroso. E por causa disso, aqueles que anunciavam a Jesus como o Salvador também eram mentirosos, estavam anunciando uma mentira. E por isso, o crescimento da igreja causava um tremendo desconforto nessas lideranças religiosas. E chega a esse ponto de até mesmo apedrejarem alguém que anunciava Jesus, como acontece com Estevão. E o versículo 58 do capítulo 7 diz ali, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí Saulo aparece na história. Testemunha de um fato terrível, o apedrejamento de um homem até a morte. E este mesmo Saulo aparece agora de uma forma muito mais ativa no capítulo 8. Coloca para a gente Atos capítulo 8, os 3 primeiros versículos. E também Saulo consentiu na morte dele. O que quer dizer Saulo consentiu? Ele aprovou. Ele não foi testemunha simplesmente inerte. Ele foi alguém que aprovou. Ele estava de acordo com aquilo que estava acontecendo ali. Exatamente, né? E a gente vai ver que Saulo ele tinha autoridade, né? E não à toa aquelas testemunhas que presenciaram o apedrejamento de Estevão depositaram as suas vestes aonde? Aos pés dele, porque ele estava ali aprovando tudo aquilo que estava acontecendo. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Pode colocar os seguintes. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Exatamente. Parece que aquilo mexia com Saulo de uma forma diferente, porque ele era extremamente violento na sua perseguição, severo. Está escrito aqui, né? Saulo assolava a igreja. Não importava se fossem homens, se fossem mulheres, a única coisa que ele queria fazer era prender aqueles mentirosos e levá-los à prisão.
Isso, exatamente. É isso aí. E nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nisso aí. Esse era Saulo. Alguém com autoridade para prender, para mandar prender, e que tinha no seu coração o desejo de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai voltar a falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas é interessante a gente pensar que Deus, ele tem todas as coisas, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E a própria dispersão dos cristãos causada por essa perseguição que a gente acabou de ler, era plano de Deus. Porque olha só o que acontece logo na sequência, no versículo 4 do capítulo 8. Está escrito ali, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. Qual foi a promessa do Senhor Jesus Cristo que nós lemos lá no início do livro de Atos? Que vós sereis minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E olha só o que acontece no versículo 5. Põe o 5 aí. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E o que acontece naquela cidade de Samaria? Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Pessoas se converteram ali. E aquilo trouxe grande alegria para aquele lugar. E não somente para Samaria, porque aqueles homens foram dispersos para vários lugares diferentes. E eles pregavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo para onde quer que eles fossem, mostrando que a dispersão era plano de Deus para cumprimento daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo havia falado antes de ser levado aos céus. O evangelho iria se expandir. A perseguição não interrompe o plano de Deus. Na verdade, ela o impulsiona. Porque Deus é quem pode transformar o mal em bem. Isso está registrado, inclusive, lá em Gênesis. Coloca lá Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José é quem fala isso. Olha só. Vós bem intentastes mal contra mim. É José falando com seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus é expert em transformar o mal em bem, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, um texto muito conhecido. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem impedir o avanço da igreja do Senhor. Tem gente que às vezes lê esse texto e imagina a igreja fechadinha, num canto, com as portas fechadas, e o inferno não vai entrar. Não é isso aqui que está falando. É as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja avança, apesar das portas que se colocam diante dela. O inferno e as forças do mal não iam deixar de atacar. Sim, exatamente. Mas não vai vencer. Mas não podem impedir o avanço da igreja. E é por isso que, não só nesse contexto que a gente está estudando agora, mas ao longo de toda a história da igreja, momentos de maior perseguição foram marcados por períodos de crescimento da igreja. Porque quando os crentes são perseguidos por causa do evangelho, eles anunciam com mais fervor essa mensagem. E pessoas creem em Cristo através da perseguição, um instrumento de Deus para o cumprimento da sua palavra. Muito bem, nós lemos então o relato de quem era Saulo, um homem perseguidor da igreja, e o próprio Saulo, já como Paulo, ele traz também um próprio testemunho daquilo que ele fazia.
Olha só o que o apóstolo Paulo, agora já em Atos capítulo 22, dos versículos 3 a 5, ele fala sobre ele próprio. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Para um minutinho aí. Ele diz ali, zeloso para com Deus. Foi aquilo que o Anderson falou ali. Um homem extremamente zeloso para com Deus. Depois a gente vai ler lá na frente que era zeloso, mas sem entendimento. Mas ele tinha zelo para com Deus. E por causa disso, fazia o que fazia, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. E pode colocar o próximo. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Muito bem. Então ele próprio testemunha da vida que ele levava antes do encontro com Cristo. Alguém que perseguia, que prendia, que mandava prender, que algemava todo aquele que confessava a Cristo como Salvador. E que tinha autoridade, inclusive criado aos pés de Gamaliel, como ele fala ali, que era uma autoridade, que era venerado por todo o povo, como nós lemos em outros versículos. Coloca agora em Atos capítulo 26, os versículos 9 a 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha só isso aqui. Então Paulo não simplesmente prendia os cristãos, mas ele tinha participação ativa na morte daqueles cristãos. Servos do Senhor, discípulos de Cristo, foram mortos através do voto de Saulo. Participação ativa em assassinatos de cristãos. É isso que a gente está falando, é desse homem que a gente está falando. É importante a gente ter essa noção para o que a gente vai ver mais à frente. Uma perseguição violenta que ele praticava. Coloca o 11 para a gente. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Como o Guilherme mencionou, né, no início. Ele tomou gosto daquilo. Extremamente violento e assassino. Com um desejo assassino em relação aos cristãos. A ponto de dizer que perseguia-os até a morte. E aí a gente chega em Atos capítulo 9. E a gente consegue perceber que o relato de Atos capítulo 9 não é um acaso, mas a gente vê a providência de Deus sendo colocada em prática através da conversão de Saulo. O maior perseguidor da igreja, aquele que mais mal causava aos servos do Senhor Jesus Cristo, foi alcançado pela graça do Senhor. No tempo de Deus. E aí, às vezes, a gente fica pensando, mas quantas pessoas morreram antes que isso acontecesse? Saulo participou do sofrimento e da morte de muitos cristãos. Está relatado aqui, a gente acabou de ler isso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Soberania de Deus. Que a gente não tem como, às vezes, explicar. Às vezes a gente não consegue entender. Mas a gente vai ver mais à frente
que com tudo isso que estava acontecendo, Saulo, apesar do seu desejo de morte para os cristãos, ele já estava sendo trabalhado pela graça de Cristo. O seu coração já estava sendo incomodado pelo Evangelho. E lá na frente, esse mesmo homem vai ser usado pelo Senhor para a expansão do Evangelho. No tempo de Deus, a providência chegou, em Atos capítulo 9. No tempo de Deus, na soberania de Deus. E aí a gente, por mais que não consiga compreender, a gente precisa tentar entender que os planos de Deus são soberanos e Deus conhecia o coração daquele homem. E prova disso é que o Senhor Jesus fala com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que isso significa? Pode falar. Uma pessoa que não acredita na Bíblia, questionando a sua autenticidade, argumenta assim: Constantino foi imperador que participou para querer montar a Bíblia, escolher os livros. A gente sabe que não foi assim, né? Mas a pessoa estava com essa ideia. Aí eu, sem como contra-argumentar, eu falei assim: rapaz, mas se Deus usou Balaão, que era um profeta que não tinha nada a ver com nada a ver para proferir bênção, usou uma pessoa igual Paulo, que fez tantas coisas ruins no decorrer da sua vida, matou cristãos, usou ele para escrever a metade do Novo Testamento, ou seja, a soberania de Deus usa quem quer com o propósito que ele quiser, né? Mesmo se Constantino, sendo imperador romano, participou da constituição da Bíblia, a gente sabe que não foi, mas mesmo se acontecesse, estava sob a soberania de Deus. Exatamente. Essa expressão que eu estava falando, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Às vezes é um pouco difícil entender isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo fala com ele. Mas os aguilhões eram objetos pontiagudos que eram usados para poder cutucar os animais quando eles estavam resistindo a ir para o caminho certo. Quando eles estavam querendo ir para o caminho diferente, eles eram cutucados por aqueles objetos para que eles pudessem voltar para o caminho. E recalcitrar significa resistir. Resistir aos aguilhões. O Senhor Jesus fala com Saulo: olha, Saulo, para você está sendo duro demais resistir contra os aguilhões. E aí eu fico pensando, se Jesus fala isso com Saulo, é porque Saulo já estava resistindo ao evangelho que estava chegando no coração dele. Porque ele, olha o que ele presenciou. Ele presenciou Estevão sendo apedrejado até a morte, sem negar a Cristo. Sem negar a Cristo. Inclusive, fazer uma oração para que aquele fato não recaísse sobre aquelas pessoas que estavam ali cometendo aquele assassinato. Saulo viu isso. Ele testemunhou isso. Ele prendeu cristãos e levou à morte. Ele viu aquelas pessoas não negarem a Cristo, mesmo sendo condenadas à morte. E certamente isso já falava no coração dele. Só que ele estava resistindo. Resistindo. E o Senhor fala com ele: ô Saulo, não adianta. Não adianta mais resistir. Para de resistir. Está sendo duro demais para você. E se o Senhor Jesus falou que estava sendo duro para ele, o Senhor Jesus conhece o coração. Talvez Saulo já estava sendo incomodado por aqueles sentimentos. Porque o Evangelho e a graça de Cristo já estava incomodando o coração dele. E por causa disso ele estava sofrendo por causa desses sentimentos. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E no tempo de Deus, como o Guilherme falou aqui, na sua soberania, o Senhor entra com a providência. E a gente chega no capítulo 9, então, do livro de Atos. Coloca para a gente de novo, Lucas, fazendo favor, os versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, o 2 também.
e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Muito bem. Então aqui a gente vê o retrato de um homem religioso, mas perdido. Porque ele respirava, ele chegava a respirar ameaças e mortes contra os cristãos, sendo um homem zeloso de Deus, que tinha zelo de Deus. Era um homem religioso, a gente não está falando aqui de um ateu nem nada disso. A gente está falando de um homem que achava ter compromisso com Deus. Um homem extremamente religioso. E por ser extremamente religioso, fazia o que fazia, acreditando estar fazendo a vontade do Senhor. É como um viajante numa estrada errada. Ele tem o melhor carro, ele tem combustível no seu veículo, a estrada parece boa, ele dirige com confiança. Só que ele está indo para o lado errado. Ele acha que está indo no caminho certo. Porque talvez alguém disse, esse é o caminho certo. Ele foi ensinado, vá por aqui. Ele tem o carro, ele tem o combustível, ele tem certeza do que ele está fazendo. Mas ele está no caminho errado. E aí, não adianta ter a certeza do caminho ou achar que tem, não adianta ter um bom carro nem combustível, se o caminho não for o correto. Era assim que estava Saulo, achando estar no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor, inclusive com um currículo impecável. Olha o que ele mesmo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Filipenses 3, 4 a 6. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Saulo, um homem que tinha linhagem e que tinha autoridade espiritual, porque foi criado aos pés das grandes autoridades religiosas. Pode falar. Algumas pessoas olham para algumas pessoas que estão dentro de algumas religiões, podem pensar assim, aquela pessoa ela segue aquela fé dela com muito zelo, né? Tem convicção, aquela adoração que faz a imagem é verdadeira, aquela vida que ela vive perante a religião dela é a vida correta. Essa pessoa teria a responsabilidade, mesmo ela sabendo que o que ela faz é o correto, ela tendo a convicção do que ela está fazendo ali ainda é errado para ela? Sim, porque apesar de achar que está no caminho certo, né, ela está no caminho que não é o caminho correto, né? E aí entra muito a questão do nosso testemunho e da nossa pregação, porque muitos estão acreditando, como Saulo, que estão no caminho correto. Muitos estão assim, e nós convivemos com pessoas assim, extremamente religiosas, zelosas, mas que não estão trilhando o caminho da salvação. Exato. Pode falar. Sobre isso aí, tem aquele texto lá de Atos capítulo 17, versículo 30, que fala que Deus ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas isso não significa que a pessoa não tem que se arrepender, porque ele fala na sequência, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Exatamente. Então a ignorância ela não salva ninguém. É isso, né? E é por isso que, e aí eu queria, né, eu ia fazer essa colocação também em relação aos religiosos de hoje também, mas nós também precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós trilhamos caminhos que nos foram ensinados e defendemos tradições que nos foram ensinadas e que não necessariamente estão de acordo com a palavra de Deus. E aí entra a responsabilidade de cada um de nós de buscarmos
a verdade da palavra. E não simplesmente fundamentarmos a nossa fé naquilo que fomos ensinados. Porque essa é muitas vezes a desculpa das pessoas, né? Eu fui ensinado neste caminho e por causa disso eu vou me manter nesse caminho. Os meus pais trilharam este caminho e eu vou continuar nesse mesmo caminho. Mas cada um de nós tem responsabilidade individual diante do Senhor. E não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Saulo tinha certeza do caminho que ele trilhava e acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus mostrou para ele que ele não estava no caminho correto. O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, os versículos 1 e 2, ele fala o seguinte, olha: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando do povo judeu, e ele está falando dele mesmo, antes de se encontrar com Cristo. Porque ele fazia parte dessa turma que tinha zelo de Deus, mas não tinha zelo com entendimento, mas sem entendimento. E é por isso que ele diz no versículo 1, a minha oração por eles é para a sua salvação, porque apesar de terem zelo de Deus, é como a gente falou aqui, apesar de terem zelo de Deus, acreditarem que estão no caminho certo, não têm zelo com entendimento. E por causa disso, precisam de salvação. Precisam de salvação. Exatamente. Aplicando a sua própria justiça, né? Ele próprio reconhece, né, o passado dele, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Coloca lá pra gente. Ele fala ali, ó, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele reconhece que era ignorante, mas na sua ignorância ele vivia na incredulidade. Na incredulidade. E por causa disso precisava de salvação, como ele mesmo afirma em Romanos 10, que nós acabamos de ler. O zelo religioso não é regeneração. Nós podemos, às vezes, defender tradições sem não ter experimentado a graça de Cristo. E como nós dissemos, muitos têm vivido neste caminho, defendido tradições, mas sem experimentar a graça. Zelo de Deus, mas sem entendimento. É por isso que nós precisamos mostrar, através do nosso testemunho, que a salvação é somente através de Cristo. É preciso ter um encontro pessoal com Cristo. E trazendo para o nosso contexto, nós que já somos crentes no Senhor, muito cuidado com o que eu acho, com o que me ensinaram, porque nós precisamos passar pelo filtro da palavra de Deus. Às vezes o que eu acho não está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes aquilo que me foi ensinado por anos não está de acordo com a palavra de Deus. Papel importante, que levaram a palavra de Deus, que foram grandes. Exatamente. A gente precisa estudar a palavra. Individualmente, cada um de nós temos essa responsabilidade de aprendermos diretamente do Senhor qual é a vontade dele para cada um de nós. Porque nem sempre aquilo que recebemos dos nossos antepassados está de acordo com a vontade do Senhor, e muito menos aquilo que eu acho que deve ser ou da forma que deve ser. Muito cuidado com o zelo sem entendimento. Mas esse homem, ele teve um encontro com Cristo.
que está relatado lá do versículo 3 até o versículo 9. Nós não vamos ler de novo, para a gente poder ganhar tempo, mas é interessante notar que a iniciativa ali é totalmente de Cristo. Não tem iniciativa nenhuma da parte de Saulo. O que ele estava indo fazer? Ele estava indo prender cristãos. Ele vai até os sacerdotes e pede cartas para que pudesse ir até Damasco e lá prender crentes no Senhor Jesus Cristo. E ele chama de seita, inclusive, né? Aqueles membros daquela seita, se encontrar alguns, para que eu possa já ter autoridade oficial dos sacerdotes para prender eles e levar para Jerusalém. E ele vai até Damasco com essa finalidade. Ele não vai buscando Jesus. É Jesus quem vai até ele. E isso, a palavra de Deus, ela, por várias vezes, ela nos mostra isso. Que não somos nós que buscamos a Deus. É Ele quem nos busca. Salmos capítulo 100, versículo 3. O que está escrito lá? Olha só. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele e não nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A iniciativa é de Cristo. É Cristo que vai até o pecador. E aí a gente pode se lembrar daquela parábola da ovelha perdida. Aquele pastor deixa as 99 e ele vai até a ovelha, onde ela havia se perdido. Não é a ovelha perdida que vai buscar o pastor. Não. Foi Cristo que nos buscou, através da sua graça e da sua misericórdia. Como foi com Saulo? Ele não estava buscando a Jesus, mas é Jesus que o interrompe no meio do seu caminho e faz uma pergunta a ele: por que me persegues? Mas peraí, Saulo estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus para Saulo? Jesus estava aonde? Estava morto, não é isso? Porque ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Para ele aquilo era uma mentira, né? Exatamente. Então ele estava perseguindo os cristãos. E aí Jesus aparece diante dele e fala: por que me persegues? E isso aqui é interessante demais, porque depois o apóstolo Paulo vai ensinar aquilo que ele entendeu nesse momento. Que nós, como crentes, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, sendo a cabeça do corpo, ele se identifica com os cristãos. É isso aí. Saulo não estava simplesmente perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque Cristo se identifica com a sua igreja. E o apóstolo Paulo depois vai ensinar isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha só o que ele fala lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele entendeu que ele não estava perseguindo os membros do corpo. Ele estava perseguindo o corpo de Cristo, a igreja, e por causa disso ele estava perseguindo o próprio Cristo. E por isso o Senhor Jesus fala com ele: por que me persegues? Cristo se identifica com a sua igreja. E aqui, irmãos, a gente pode tirar uma lição de que nós podemos confiar na providência e no cuidado do Senhor com a sua igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. E Cristo tem cuidado desse corpo. Ele sustenta o corpo. Ele é quem pode trazer providência nos momentos que nós precisamos. Como ele trouxe providência para a sua igreja em Atos capítulo 9, através da conversão de Saulo. Lê pra gente aí. Ele fala aqui que Paulo é surpreendido pela aparição daquele que ele imaginava estar morto. E
confirma então que a argumentação da igreja a respeito da ressurreição de Cristo está mesmo confirmada, né? Então Saulo aprendeu também, naquele dia, que a dor que alguém inflige a um seguidor de Cristo atinja a ele também. Exatamente. Cristo se coloca como o alvo da própria perseguição. Aquele que persegue a igreja, persegue a Cristo. E por isso nós podemos confiar na providência do Senhor, porque somos membros deste corpo. E aí então, o caminho de Saulo é interrompido e diz lá o versículo 3 de Atos 9 que uma grande luz resplandeceu sobre ele. Uma luz externa que simboliza a iluminação interna que ele estava recebendo naquele momento. E o próprio apóstolo Paulo depois ele vai falar sobre essa luz que brilhou no seu coração e que brilha no coração de cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha só o que ele fala ali. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Naquele momento, o seu coração foi iluminado e ele pôde, através da face de Cristo, conhecer a glória de Deus, como cada um de nós. Consegue perceber que o que Paulo ensina nas suas cartas é aquilo que ele experimentou? Ele viveu isso. Foi imediata. Naquele momento, ele foi iluminado e, apesar de se tornar cego por 3 dias, como nós lemos, ele nunca viu tão claramente como ele viu naquele momento. Porque ele foi iluminado, como ele próprio disse ali. O Senhor fez brilhar no seu coração a luz da glória de Deus. E ele pode falar de algo que ele próprio experimentou. Nós fomos iluminados por essa mesma luz. E agora, tendo essa luz que nos iluminou, brilhando em cada um de nós, o que nós temos feito com essa luz? Tem um hino que nós cantamos, vou pedir o Lucas para colocar ali, hino de número 284. Lucas, faz favor. 284. Primeira estrofe. Nas tormentas desta vida está bem perto a perdição. Aos incautos navegantes, quem trará, pois, salvação? Volta ali. Muitos estão se perdendo ao nosso redor. Nós conhecemos muitos que estão trilhando por caminhos de trevas, navegando em um mar que os levará à perdição. Quem trará, pois, salvação? Quem pode fazer brilhar na vida destes que estão em trevas a luz de Cristo? E aí o coro diz, resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Tem uma outra estrofe. Passa. Essa aí. Nuvens de paixão mundana obscurecem-lhes o sol. Ergue o grito de perigo do furor do temporal. Será que essa luz que nós recebemos tem sido esse grito de perigo para aquelas pessoas que estão se perdendo? Que estão caminhando em trevas? Porque Deus brilhou em nosso coração através de Cristo Jesus, a luz da glória de Deus. Nos fez conhecer a Deus através da pessoa de Cristo, como ele fez com Paulo. E o que nós temos feito com essa luz que brilhou nos nossos corações? Essa é uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós, que já fomos iluminados pela graça do Senhor. A graça que é soberana e que o apóstolo Paulo ensina e compartilha conosco sobre essa graça. Ele fala, olha só o que ele fala lá em Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele diz o seguinte, olha, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim,
para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ele entende que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, já sabendo que ele teria uma resposta positiva ao Evangelho, antes mesmo de nascer, o Senhor já havia escolhido para anunciar o Evangelho entre os gentios, através da sua graça, a graça soberana do Senhor. E lá em Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E quando ele diz pela graça sois salvos, ele está reconhecendo que ele mesmo, em si próprio, não tinha mérito algum. Assim como nós também não temos. Porque a graça é um favor imerecido. E a conversão é um milagre da graça. A conversão é um milagre. Um milagre que só pode ser efetuado através do Espírito Santo do Senhor. Como foi na vida de Saulo. Nós somos apenas instrumentos para anunciar o Evangelho. Mas quem faz a obra, quem salva o homem, é o Senhor. É um milagre. E caminhando para o final, para a gente poder encerrar rapidamente. O Senhor, Ele usa, e aqui trazendo uma responsabilidade muito grande para nós como igreja local, inclusive. O Senhor usa a igreja para discipular aquele Saulo recém-convertido. Porque ele é conduzido, aquele Saulo que antes era o Todo-Poderoso, a autoridade que mandava prender e matar, ele agora fica cego, tem que ser conduzido pelo braço até Damasco, por aqueles que estavam com ele, e é deixado na casa de um homem chamado Judas. E o Senhor, através de uma visão, fala com um discípulo ali de Damasco, que a gente não tem muita informação sobre ele, a gente sabe o nome dele, né? Ananias. Um discípulo ali em Damasco, o Senhor fala com ele: olha, vai até a casa de Judas e lá você vai encontrar Saulo, ele está orando. E lá você vai falar com ele. E qual foi a primeira reação de Ananias? Senhor, esse homem é perigoso. A gente já ouviu falar muito desse homem. Esse homem manda prender, ele faz os cristãos sofrerem. Cristãos já morreram nas mãos desse homem. O Senhor está mandando eu ir lá? A gente sabe que ele estava vindo para Damasco com cartas para aqui mesmo em Damasco prender os cristãos. E o Senhor está me mandando ir lá? E o Senhor fala com ele: olha, vai, porque ele é um instrumento escolhido por mim para anunciar o Evangelho para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Ananias aqui é a figura de um discípulo comum, como cada um de nós somos, e que muitas vezes sentimos medo, como ele sentiu. Mas o diferencial desse homem é que ele obedeceu. E ele foi. Mesmo com medo, ele foi. E aqui me faz pensar de tantos irmãos que nós temos, os nossos irmãos missionários, que vão em lugares tão difíceis. Será que eles não têm medo? Será que o irmão Romildo, ele não tem medo de entrar em certos lugares que ele entra lá? Com certeza. Será que aqueles irmãos lá do Marrocos, eles não têm medo de ser pego? E poderem ser até mortos por falar de Jesus? Com certeza tem. Mas eles vão. Eles vão. E aí, eu fico pensando na gente. Olha a facilidade que a gente tem. E a gente não faz, às vezes, nem 10%. No nosso trabalho,
A gente aqui no Brasil dificilmente vai ser demitido do nosso trabalho se a gente falar de Jesus, ou testemunhar de Jesus ali, ou simplesmente falarmos que somos crentes, que às vezes nem isso a gente faz. E a gente não faz isso. A gente não faz. E Ananias fez, com medo, mas ele obedeceu. Que responsabilidade que isso traz para nós? Nós somos a igreja, nós somos discípulos. E tem pessoas, tem Saulos por aí, esperando uma palavra de consolo, de conforto, um testemunho. E quantos de nós temos sido Ananias? O Senhor ele ainda usa um outro dos seus servos. Mais à frente, lá mais perto do final do capítulo, aparece um homem chamado Barnabé. Porque Paulo ele começa a pregar nas sinagogas, causando estranheza naquelas pessoas que antes ouviam falar dele como um homem perseguidor, perigoso, e agora aquele homem aparece nas sinagogas pregando a Cristo, dizendo que Cristo é o Salvador, que verdadeiramente Cristo ressuscitou e Ele pode salvar. E isso causa estranheza a ponto de o próprio Saulo ser perseguido pelas lideranças das sinagogas. Ele tem que sair fugido de Damasco. Tem que descer num cesto para ele conseguir sair de Damasco, para não ser morto ali. E ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e os apóstolos não querendo muito misturar com ele, porque esse homem perseguia os cristãos. Ele mandava matar. E aí vem um outro servo do Senhor, Barnabé. E Barnabé vai e apresenta Saulo para os apóstolos, integra ele na comunidade dos crentes em Jerusalém, para que ele pudesse exercitar o seu ministério. Como foi importante também a figura de Barnabé. O nome de Barnabé que significa filho da consolação. Como é importante o trabalho de cada um de nós dentro da igreja do Senhor. Os novos convertidos precisam de Ananias, precisam de Barnabés para integrarem essas pessoas no trabalho do Senhor. Aqueles que estão começando a caminhada na fé precisam de Ananias e de Barnabés. A igreja precisa de pessoas assim. Você lembra de um fato, para a gente encerrar, um fato que aconteceu com o próprio Barnabé e o apóstolo Paulo, que eles discordaram de uma situação com Marcos? Eles tinham levado Marcos, e Marcos era um jovem que, no meio do caminho, resolveu abandonar eles. E Paulo não engoliu bem aquela situação. Não caiu bem aquilo. Paulo queria voltar para Galácia, né, para poder visitar ali os irmãos que tinham convertido. Só que o Barnabé queria levar Marcos. E ali a discussão tão grande. É isso aí. Uma discussão forte, porque Paulo não queria levar Marcos, mas Barnabé levou Marcos. E como Marcos passou a ser útil no Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai reconhecer, e numa das suas cartas, ele vai falar assim, traz Marcos, porque Marcos me é muito útil no ministério. Homens como Barnabé, como Ananias, são importantes na igreja do Senhor. Que nós possamos aprender com o testemunho desses irmãos a também termos essa sensibilidade. Porque até mesmo Paulo fez um julgamento de Marcos e que lá na frente se provou ser um julgamento precipitado. Porque muitos de nós às vezes erramos e nós precisamos de homens como Barnabé para poder trazer de volta
integrar de novo no trabalho. Nós possamos aprender com estes servos do Senhor. Pode falar, Ceci. Qual foi acordado por Jesus? Quem é esse? Os dois, completamente o pode tratar. Quem é esse? Foi Jesus. Então, de identificação, ele reconheceu que Jesus queria ressuscitar aí, até então ele estava percebendo Deus. Estava percebendo Deus. Exatamente, né? Na mesma hora, ele já reconheceu. Já também caiu e viu ninguém. Deus que estava com ele. Depois, os outros levantaram ele e seguiram ele levantar. É isso aí. Irmãos, logo mais à noite, se o Senhor permitir, nós vamos continuar nesse texto também, um texto muito rico para cada um de nós. Vamos estar orando também por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.